E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos começando aqui a parte 3 do nosso estudo de circuitos elétricos em corrente contínua, onde nós vamos abordar técnicas para análise de circuito. Adianto desde já que, embora nós estejamos vendo essas técnicas dentro da categoria de circuitos elétricos em corrente contínua, essas técnicas elas se estendem para o estudo de circuitos em corrente alternada. Então é importante a gente dominar muito bem esses conceitos que podem ser aplicados em outras situações que não apenas em circuitos elétricos de corrente contínua. Na aula de hoje nós vamos ver os métodos de análise baseados nas tensões de nós e das correntes de malha, né, que facilitam significativamente a análise de circuitos. Veremos também a ideia de circuitos equivalentes, que são estudados por meio da transformação de fontes, ou seja, quando a gente pode transformar uma fonte de tensão em um equivalente de fonte de corrente e vice-versa, e também os circuitos equivalentes de Thevenin e de Norton. Por fim, nós veremos alguns teoremas fundamentais, né, que completando os teoremas de Thevenin e de Norton, veremos os teoremas da máxima transferência de potência e o teorema da superposição. Esse conjunto de ferramentas, né, vai nos deixar preparado para analisar praticamente qualquer tipo de circuito elétrico que nós nos vemos na necessidade de estudar e resolver. Começando então, nessa primeira parte, pelo método de análise das tensões de nó. Bom, o método das tensões de nó é uma estratégia, né, que permite que a gente possa chegar na solução de um circuito elétrico utilizando um número reduzido de equações. Nas aulas passadas, nós vimos que a gente pode aplicar as leis de Kirchhoff e a lei de Ohm para poder determinar as correntes e tensões do circuito. Porém, dependendo da dimensão do circuito, nós podemos nos ver necessários, na necessidade, na verdade, né, de utilizar e resolver um número bem grande de equações. A estratégia das tensões de nó vem para tentar reduzir o número de equações que são necessárias de serem resolvidas e aí, consequentemente, facilitando a resolução do circuito. E a aplicação do método das tensões de nó consiste em essencialmente 4 etapas. Primeiro, a gente precisa representar o circuito em termos de seus nós essenciais. Bom, o que vem a ser um nó essencial, né? Basicamente, um nó essencial é um nó no qual nós temos 3 ou mais elementos conectados. Então, note que no circuito que está apresentado aqui na figura ao lado, nós poderíamos identificar vários nós, né? Por exemplo, nós temos aqui o nó entre o polo positivo da bateria de 10 volts e o resistor de 1 ohm. Temos aqui esse nó que une os resistores de 1, 2 e 5 ohms, esse outro nó que une os resistores de 2, 10 e a fonte de corrente, né? E aqui embaixo esse nó maior, né, que na verdade constitui apenas um ponto comum, né, embora esteja pode ser representado por 4 pontos distintos, é o nó que conecta as fontes de tensão, de corrente e os resistores de 5 e 10 ohms. E temos aqui também bom, aqui no caso já esse nó corresponde ao mesmo nó que está aqui mais à esquerda. Bom, observe que desses 4 nós que eu identifiquei aqui, apenas os nós que eu posso identificar aqui como 1, 2 e 3 são nós essenciais. Isso porque apenas esses nós estão conectados a pelo menos 3 elementos. O nó que conecta a fonte de tensão com a resistência apenas une 2 elementos. Então, ele é considerado como um nó comum. Então, no caso, nós precisamos identificar os nós que têm pelo menos 3 elementos conectados, que é o caso dos nós 1, 2 e 3. Na sequência, nós precisamos definir um nó de referência. O que vem a ser um nó de referência? A ideia dos métodos das tensões de nó é que a gente possa atribuir a cada nó essencial um determinado valor de tensão elétrica. Na estratégia, nós precisamos escolher um dos nós essenciais e atribuir ele como sendo o nó de referência, ou seja, o nó de referência é aquele que será atribuído o valor de 0 volts. Dessa forma, todos os outros nós do circuito vão ter a sua tensão com referência a esse nó 0. Ou seja, se eu afirmar que, por exemplo, a tensão no nó 1 é de 2 volts, eu estou querendo dizer que
a tensão entre o nó 1 e a referência, que seja lá onde seja o circuito, onde seja essa referência, é de 2 volts. Então, no caso, a gente pode atribuir que V1 é a tensão no nó 1, V2 é a tensão no nó 2 e o nó 3 nós atribuímos como 0 volts, né? O nó de referência. Então, de novo, se eu digo que a tensão no nó 1 é 3 volts, eu estou querendo dizer que entre o nó 1 e a referência eu tenho 3 volts de tensão. E assim por diante para os demais nós. Como que eu escolho qual deve ser o nó de referência? Com o passar da experiência, né, essa escolha acaba se tornando óbvia, mas uma boa regra é que o nó de referência seja aquele ao qual tem o maior número de conectores, de elementos conectados. No caso, né, o nó de baixo aqui, nós temos 4 elementos conectados a ele, por isso que nós elegemos esse nó como sendo o nó de referência. Aí, na sequência, nós definimos as tensões de nó. Então, eu atribuo V1 a tensão do nó 1, V2 é a tensão do nó 2, e essas vão ser as variáveis do nosso problema. E, por fim, nós precisaremos gerar as equações de tensão de nó. O que significa isso? Nós vamos ter que analisar cada um dos nós, de referência e, a partir disso, aplicar a regra das correntes de Kirchhoff. Então, por exemplo, no nó 1, nós temos que, eu posso definir que está chegando aqui a corrente que passa por R1, está saindo aqui a corrente que passa por R5 e está saindo também a corrente que passa por R2. Esse sentido eu escolho arbitrariamente. Então, note que eu posso definir a corrente que passa por R1 a partir, né, da lei de Ohm, associando a tensão nos terminais do resistor. Então, observe que a corrente que passa através do resistor R1 é a tensão no resistor R1 dividido por R1. No caso, a tensão que passa pelo resistor, que está aplicada através do resistor R1, é a diferença de potencial entre o terminal positivo, que eu escolhi como sendo positivo, né, e o terminal que eu disse que é o terminal de menor potencial. No caso, o terminal de maior potencial está conectado ao polo positivo da bateria, né? Note que como a bateria tem uma tensão de 10 volts entre esses terminais, e o terminal negativo está conectado ao 0 volts, então eu concluo que o potencial elétrico deste nó em relação à referência é justamente 10 volts. Então a tensão através do resistor de 1 ohm é 10 menos a tensão no terminal negativo que está conectado ao nó 1. Portanto, é a tensão no V1. Então, a DDP no resistor R1 é 10 volts, né, menos a tensão V1, dividido pela resistência de 1 ohm. Então, gerar a equação das tensões de nó é gerar as equações que são definidas por meio da lei das correntes de Kirchhoff. Então, como está a corrente que vem por R1 entra, ela vem negativa, né, e fica 10 menos V1 sobre 1. Seguindo essa mesma base, eu tenho que as correntes que passam por R2 e R3 são positivas, porque elas estão saindo, né? Através do resistor de 5 ohms, eu tenho uma diferença de potencial V1 menos 0, ou seja, V1 sobre 5 ohms. A corrente que passa pelo resistor de 2 ohms eu posso atribuir o sinal positivo para cá, negativo para cá, né? Porque a corrente está vindo da esquerda para a direita. Então, eu vou ter que a tensão sobre o resistor de 2 ohms é V1, positivo, né? Menos a tensão V2, ou potencial V2, melhor dizendo, dividido por 2 ohms. Isso tudo tem que ser igual a zero. Posso dar uma arranjada aqui, né? Só observa que se eu multiplicar em cima e embaixo por 10, né? Eu posso simplificar. Eu vou fazer isso aqui do lado de cá. Então, na verdade, isso equivale a tirar o NC, né? Do denominador aqui. Então, 10 dividido por 1 dá 10, vezes 10 fica menos 100, né? Carregando o sinal negativo. 10 dividido por 10, 10 dividido por 1 dá 10, vezes V1, como tem menos aqui com menos de fora, fica mais 10 V1.
10 dividido por 5, 2, vezes V1, 2V1. 10 dividido por 2 dá 5, então fica mais 5V1, menos 5V2. Né? Isso tudo tem que ser igual a zero. Né? Então, portanto, aí note que esse 10 aqui eu posso eliminar ele, ficando, então, 10V1 mais 2, 12, mais 5, 17V1. V2 eu tenho apenas menos 5, menos 100, igual a zero. Então, essa aqui é a equação para o nó 1. Aí eu faço a mesma análise agora para o nó 2. Então, no nó 2, eu vou definir que está chegando aqui, né, a corrente de 2 amperes e está saindo a corrente que passa pelo resistor de 10 ohms. Então, eu vou ter aqui, chegando, então, negativo, a corrente que passa pelo resistor de 2 ohms, que é V1 menos V2 sobre 2. Chegando a corrente de 2 amperes e saindo a corrente que passa pelo resistor de 10 ohms, né, que fica V2 menos 0 sobre 10. Isso tudo tem que ser igual a zero. Mais uma vez, né, eu posso fazer aqui o MMC, que vai ser 10. Então, fica 10 dividido por 2 dá 5, então vai ficar menos 5V1 mais 5V2. 10 dividido por 1 dá 10, vezes 2, 20. 10 dividido por 10 dá 1 vezes V2, V2. Né? E daqui nós tiramos, né? Multiplico em cruz, o 0 multiplica por 10, soma 10. Então, eu tenho menos 5 V1, V2 mais V2 mais 6V2, menos 20, igual a zero. Então, eu tenho duas equações, né, para o circuito e duas incógnitas, que são as tensões de nó V1 e V2. Note que, na verdade, o que eu tenho aqui é um conjunto, então, de duas equações linearmente independentes, né? Elas não são resultado da multiplicação e a soma de uma pela outra. Então, aqui basta eu resolver esse conjunto de equações para V1 e V2. Tem várias formas de resolver, né, o circuito. Uma das formas eu posso isolar V1 uma das equações e substituir na outra. Então, eu vou, por exemplo, aqui, eu vou isolar V1 na equação 2 e vou substituir em V2. Então, note que eu fico, a partir da equação número 2, eu posso reescrever como sendo 5V1 é igual a 6V2 menos 20. Né? Note que basta passar o 5V1 para lá. E, por fim, eu tenho que V1 é igual a 6V2 menos 20 dividido por 5. Então, aí eu pego isso e substituo em 1. Né? Nós teremos 17, né? V1, então vou multiplicar por 6V2, né? Menos 17 vezes 20. Tudo isso dividido por 5, né? Então, de onde que sai isso aqui? Isso aqui é do produto, né? De V1, né? Tá aqui, multiplicado por 17. Então, 17 vezes 6V2 está aqui, menos 17 vezes 20 sobre 5. Menos 5V2 menos 100. Isso igual a zero. Posso, então, fazer a multiplicação de tudo isso aqui por 5, né? Para poder eliminar esse 5. Para obter, então, a gente fica com 17 vezes 6, né, igual a 102, né, vezes 5, para poder fazer o equilíbrio, né, das frações, mas o 5 embaixo anula, então fica apenas com 102 V2. Da mesma forma, a gente fica com 17 vezes 20, que é igual a 340. Do lado de cá, 5 vezes 5, 25 V2. E 5 vezes 500,
5 vezes 100, 500. Na sequência, a gente pode, agrupando os termos em comum, chegar em V2 igual a menos 500 menos 340 menos 840. Passa para o outro lado, 840. 102 V2 menos 25 V2, 77 V2. Passando o 77 e dividindo, né, para poder chegar aí aproximadamente 10,91 volts. E aí, voltando aqui para V1, a gente tem que V1 seria igual a 6 vezes 10,91 menos 20, dividido por 5, para chegar em aproximadamente 9,09 volts. Então, determinando essas duas tensões de nós conseguimos determinar qualquer outras tensões e correntes no circuito, né? Observe que, como anteriormente, a gente havia associado aqui as correntes, né, que circulam, por exemplo, no elemento do resistor de R1, né, de 1 ohm, né? Aqui a corrente que circula no resistor de 5 ohms, aqui a corrente que circula no resistor de 2 ohms. Então, veja que todos esses valores são dependentes das tensões de nós que nós já agora conhecemos. Então, consequentemente, a gente consegue determinar qualquer valor de corrente, assim como de tensão, né? A gente viu que a tensão no resistor de 2 ohms é dado por V1 menos V2. Então, a gente consegue determinar essa tensão porque nós conhecemos o valor de V1 e V2 obtido através da resolução pelo método da tensão nos nós. Agora nós vamos aplicar essas ideias em um exercício do edital de 2010 da IAER, com um pequeno grau de dificuldade a mais, que na verdade consiste em aplicar o método das tensões de nós num circuito em que nós temos uma fonte dependente, né? Note que aqui a fonte de corrente depende da corrente IO que circula no resistor de 2 ohms. Então, como determinar o valor da tensão VO? Por meio da aplicação do método das tensões de nó. Bom, aqui observe que nós temos apenas dois nós essenciais, que é o nó que a gente pode chamar, né, aqui de nó A, que é o nó que está referente a todo esse grupo de pontos aqui, e o nó B, que por sua vez está aqui embaixo. Então, note que se nós definirmos o nó B como a nossa referência, então aqui embaixo vai ser o nosso 0 volts e aqui em cima vai ser o próprio VO, né? Porque note que a tensão VO é a diferença de potência entre este ponto e esse. VO menos 0 é o próprio VO que eu estou buscando. Então, o que eu posso fazer aqui é aplicar a lei o método das tensões de nó. Só que antes convém a gente tentar simplificar um pouco o circuito. Note que o resistor de 4 ohms e de 1 ohm estão em paralelo aqui. Eu posso substituir eles por um equivalente. O equivalente, né, de 1 ohm vezes 4 sobre 1 mais 4, que estão em paralelo, né, é 4 sobre 5. Eu consigo simplificar o circuito e ter uma corrente a menos para me preocupar. Então, eu fico com a corrente dependente, né, fonte de corrente dependente aqui, 2IO. Obviamente, eu não posso simplificar o elemento 2 ohms, porque é através dele que circula a corrente de controle IO. Né? Então, ele não posso aglutinar como eu fiz com os resistores de 4 e 1 ohms. Então, fico aqui apenas com o resistor de 4 quintos, certo? Aqui o resistor de 2 ohms e a fonte de 12. A gente consegue economizar um pouquinho as nossas equações. Então, analisando aqui o nosso nó VO, teremos que está chegando, né, a corrente menos 2IO, está saindo a corrente IO. Posso definir que está saindo também a corrente VO sobre 4 quintos, né, que na verdade a gente pode substituir por 0,8.
e está chegando a corrente de 12 amperes. Tudo isso é igual a zero. A gente pode tentar... bom, chegando nesse ponto, nós observamos que nós temos aqui as incógnitas VO e O. Mas o segredo é que quando nós temos fontes de corrente ou tensão dependentes, é substituir o valor dessas correntes de controle em termos das tensões de nó. Note que a gente, analisando o elemento de 2 ohms, a gente tem que VO é igual a 2 vezes IO. Né? Então, daqui, nós temos que a corrente de controle IO vai ser igual a VO sobre 2. Né? Então, daqui a gente pode tirar aqui menos IO, mais... Eu vou manter aqui na forma fracionária só para facilitar a nossa racionalização. Né? Como seria VO dividido por 4/5, que é o valor da resistência, né? Isso aqui equivale a 5VO sobre 4. Menos 12 igual a zero. VO, no caso, é menos VO sobre 2. IO é VO sobre 2, então fica menos VO sobre 2. Mais 5VO sobre 4. Menos 12 igual a zero. Aqui a gente pode, então, fazer o MMC por 4, né? 4 dividido por 2, 2. Menos 2VO. 4 dividido por 4, 1. Vezes 5VO, 5VO. 4 dividido por 1, 4 vezes 12, 48. Igual a zero. Que vai implicar em menos 2VO mais 5VO, 3VO. Menos 48, né? Isso igual a zero, né? Uma vez que eu posso multiplicar em cruz aqui para ter 4 vezes 0, 0. E por fim chegar em VO igual a 48 sobre 3, que igual a 16 volts, né? Chegamos aí na alternativa C como sendo a alternativa correta. Então, com isso, pessoal, nós somos capazes de estudar como funciona o método de análise para tensões de nós. Encerraremos aqui esse vídeo para dar sequência na próxima parte.